Ah, agora eu perdi o... Eu tava pensando na... Como a gente vai começar esse... Vai lá, Léo, tu abre hoje. Começamos. Bem-vindos, então, ao Culto, episódio 5. Vamos falar sobre um monte de coisa maluca, como maldição hereditária e problemas morais. Problemas familiares, problemas morais e maldição hereditária. É que a gente já começa num ponto ruim, né? Que é falar de maldição hereditária, né? A gente já tá pegando num tema polêmico, assim, sem muito respaldo. Então hoje a proposta é fazer um episódio um pouco mais aberto, realmente a gente discutir, que eu pelo menos reparei, que é um tema que tá entrando em evidência, assim, tem bastante gente falando sobre, e eu acho que é importante a gente explorar. Deixou o negócio mais na cara. Mas eu tava aqui. Que eu acho que é um tema legal e que é importante a gente explorar. E dá pra falar de tretas familiares, que muitos de vocês que vão ouvir vão estar passando por uma ou vão passar em algum momento, porque eu acho que é inevitável famílias, de modo geral, conversarem mais sério, ou brigarem, ou se desentenderem, principalmente quando começa a dar conflito de geração, né? Então, eu acho que é interessante. É que o nome maldição, ele já é ruim, né, cara? Pra mim, maldição é tudo aquilo que é prejudicial pra gente, né? De alguma forma. É uma coisa que te prejudica a longo prazo. Por exemplo, uma doença é uma maldição. Ela te impede de te ter uma boa qualidade de vida. Mas vamos abrir com um tópico mais leve, então. Eu consigo castar uma maldição em alguém? Tem respaldo bíblico isso? Tipo, eu te amaldiçoo, tu vai ficar banguela. Isso tem esse desejo, porque a palavra tem poder, né? Então, sim. Dá pra castar em alguém? Cara, eu não acho exatamente... Eu acredito que sim, mas não dessa forma. Tá. Tu acredita no quê, então? Cara, a palavra ela tem poder. Então, tipo assim, você fica falando pro teu filho que ele é um idiota. Tá. Entendeu? Sim. Cara, tu é um idiota, faz isso direito. Você é um imbecil. Entendeu? E aquilo vai entrando na mente da pessoa de uma forma que ele realmente começa a acreditar que ele é um idiota. E tu tá amaldiçoando ele, então é possível. Tu tá amaldiçoando ele. Só que não dá pra fazer a parada mais... A palavra tem poder. A palavra mais mágica do rolê. É porque assim, ó, a Bíblia diz que a gente tem poder pra abençoar e pra amaldiçoar. Mas a nossa boca não foi feita pra amaldiçoar. Entende? Perfeito. Né? A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Entende? Então, quando eu tô amaldiçoando alguém, eu acho que eu tô me contaminando fazendo isso. Aí, ó, temos uma maldição hereditária. O pai que fica falando pro filho que ele é burro, tá construindo alguma espécie de coisa. Mas essa parada mais metafísica... Então, esse é o grande tópico, o grande questionamento que eu trago hoje, que eu tava trazendo, né? Porque uma pessoa que nasce, por exemplo... Cara, vamos pegar um país bem ruim aí. Sem querer ser muito preconceituoso, sei lá, não sei, né? Que Serra Leoa. Vamos pegar... Eu nem sei o que país Serra Leoa é um dos países mais pobres que tem. Serra Leoa é um país ou é um... Etiópia. Etiópia Hoje em dia é um dos países que está numa situação bem complicada. Tu já vai ter uma realidade muito diferente de quem nasceu no Brasil, que tem, por consequência, uma realidade muito diferente de quem nasceu no Japão, nos Estados Unidos. Então, tu já nasce com essa maldição, vamos dizer assim, se dá pra chamar dessa maneira. É nesse caminho que eu queria refletir sobre todo o negócio. Tipo, porque, beleza, vamos puxar pra parte do cristianismo. A gente nasceu no Brasil, que é um dos países que mais tem a seção evangélica, essa coisa toda. É muito mais fácil pra gente conhecer a parada do que pro cara que tá acho que a Etiópia, ela é aberta com esse tipo de coisa. Mas vamos pegar a Coreia do Norte mesmo, que realmente é um regime que não gosta da parada. É muito mais difícil toda a parada. Então, de certa maneira, tu é amaldiçoado com... Tá, vamos classificar então a maldição como aquilo que dificulta, pra ficar mais fácil da gente ir trabalhando o tema. Pode ser. Aquilo que dificulta você de encontrar Deus, dificulta você de crescer financeiramente, dificulta você de ter uma vida saudável, uma autoestima. Pode ser, beleza. Vamos pra esse lugar que complica a tua vida. Exatamente, vamos levar por esse lado que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente... Aí, ó, fatores hereditários que complicam a sua vida. É um nome melhor que maldição, porque maldição é meio... leva pra esse lado mais místico, né? Mas porque, realmente, na nossa vida... Tem uma nova terminologia que estão usando, que é consequências geracionais. Bom também. Que é uma forma de trocar o termo maldição hereditária. Eu colocaria geracionais e espaciais, e tem vários outros caminhos que dá pra ir. Mas consequências, pode ser É melhor que maldição mesmo, porque maldição dá esse ar... Maldição, quando me falam isso, parece já uma condenação, né, cara?
É que aí tá, né? É uma condenação porque ela tá te levando para um estado de desgraça de alguma forma. Né? Se a gente for puxar para o cristianismo, a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim. Né? Então, acho que existem algumas coisas que você consegue romper. Né? Vou te dar um exemplo, uma vez que o meu pai, ele me ensinou, ele falou assim, cara, meu bisavô não abraçava, não beijava, não falava que amava. O meu vô fazia isso no aniversário. Né? E meu pai falou assim, cara, eu vou falar sempre que eu amo meus filhos, vou abraçar meus filhos, vou ser o mais presente de uma forma afetiva, né? Então, assim, cara, essa era uma maldição, acho que de muitos dos antigos, Sim. né? De essa falta de afeto, carinho, e que ele entendeu, cara, preciso quebrar, e não é porque eu recebia um eu te amo por ano, ou 2 eu te amo por ano, estou dando um exemplo, que eu vou fazer da mesma forma. Né? Eu acho que é se libertar disso. A passagem de Caim e Abel todo mundo conhece, né? Que ele vai lá, fica pistola com o irmão dele e mata o irmão dele. E aí, cara, a Bíblia fala que passa um tempo e fala sobre a descendência dele. E fala que um dos descendentes de Caim, cara, um cara esbarrou nele, pisou no pé dele e ele foi lá e matou o cara. Tá. E a gente começou a conversar um pouco sobre isso, sobre os descendentes de Caim. Uhum. No sentido não que tem um monte de gente que é descendente de Caim que não presta, não é isso. Mas assim, eu acho que essa maldição hereditária, ela vai para muitos comportamentos de pecado que você decidiu não expulsar da sua vida. E aí você acaba que tu passou pro teu filho, que passou pros filhos dele, faz sentido. Entende? E aí chega em algum momento que você se encontra com Deus, né? Vamos por dessa forma. Alguns você não vai resolver com Deus, você vai resolver com o psicólogo, né? Você vai resolver com outros profissionais. E fala assim, cara, eu vou parar isso daqui, eu vou frear isso daqui, né? E vou começar uma nova história daqui pra frente. Né? Não é porque seu pai era um alcoólatra que você também é um alcoólatra. Sim. Mas se o seu pai te dava ali todo dia uma dosezinha de conhaque, porque se eu tô bebendo, meu filho também bebe, automaticamente vai ser uma maldição sobre a tua vida. Sim. Entende? Porque tu sempre vai estar mais propício ao álcool. Porque o álcool é normal. É normal. É o caos que é normal dentro da tua vida. Sim. Tu acha que nós que pode ter um pouquinho disso? Essa maldição hereditária, essas consequências geracionais, é aquele caos que não deveria ser levado para dentro de uma casa. E são comportamentos aprendidos também e muita coisa se normaliza também, né? Sim. Eu vi meu pai fumando a vida inteira. É normal pra mim fumar. E aí tu acaba levando a parada adiante. O comportamento ele vai se mantendo e a gente não faz alguma coisa pra... Que nem tem família que o cara vê o pai traindo a mãe. E se normaliza isso. Inclusive, tem famílias que a mãe aceita esse tipo de... E aí o moleque cresce achando que... Tá tudo bem? Tá tudo bem? Isso é uma maldição. Porque Sim. isso não vai ser saudável pro casamento dele. Aí, ó. Estamos começando a desmistificar a parada. Faz Entendeu? sentido, Tipo sim. assim, eu acho que a gente tem que ir muito mais, às vezes, por esse caminho pra romper algumas coisas. Sim. Porque você fala, cara, se pra mim era normal saber que meu pai traía minha mãe, então pra mim trair não é nada demais. Não tá certo, mas não não é um nada tabu. demais, não tem esse peso. Não é um sim. tabu. Né? Então acho que tem um pouco disso, que aí tu tira um pouquinho daquele âmbito espiritual da parada. Sim. Tem um demônio que não me permite ser fiel. Não, você que é um imbecil, entendeu? Que não domina os desejos da tua carne e vai lá e trai também. Porque isso não é um valor, talvez, dentro de você. Porque eu acredito muito na parada que quando tu se converte e tal, todas as maldições são quebradas, mas eu vejo que isso é muito mais no âmbito metafísico. A gente ainda tem que lidar com as coisas em vida. Sim. E a gente ainda é muito fruto de tudo que acontece e aconteceu na nossa vida. Então, sim, eu acredito que num âmbito mais metafísico, tudo se quebrou e não... Mas eu ainda não vejo trair a minha esposa, porque meu pai traía a minha esposa, como algo horrível. E Sim. isso eu vou ter que trabalhar em vida, não é só porque eu me converti que eu virei santo, né? Isso é outra coisa que às vezes a gente confunde. A gente vai ter que lutar com muita coisa, cara. A gente vai ter que reaprender muita coisa. Pra mim foi um processo de reaprendizado e de reorganização e colocar muita coisa em pauta que tem que fazer. Tu tem que fazer essa manutenção com frequência. Então tem uma vertente que vai dizer que os pecados dos teus antepassados, de certa forma, você ainda responde por eles, até você quebrá-los. Porque eu aprendi que eles não são pecados. Eu acho que vai muito mais por esse
por esse caminho. Meu pai viu o avô dele trair a mulher, que viu o bisavô aqui, e aí eu vi isso como um valor intrínseco meu, e não como o pecado que é. E aí eu sigo o barco como eu aprendi. Sim. Mas essa vertente vai dizer algo do tipo assim, ó, o teu bisavô que você talvez nem conheceu. Sim. Você não teve uma relação como essa, você via um exemplo. Aham. Entende? Você via lá, você tem na história da tua família Sim. algo que está oculto e que você tem que descobrir para poder se libertar. Pô, mas Existe essa vertente Mas também. isso é meio viagem, não é? Porque a gente vai ter que procurar cabelo em ovo, cara. Eu tô Exato, sendo vítima né? de coisas que eu não sei nem o que são. É meio... Sim. É que eu acho que quando a gente se converte, esse tipo de vínculo espiritual fica na cruz. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não, eu concordo plenamente. Então, assim, aí o metafísico a gente resolve no metafísico. Sim. Entende? O que não tá na minha mão eu jogo na cruz. Mas é Perfeito. verdade, Não, porque é uma não tá boa na visão minha de mão. mundo. É isso. Entendeu? Eu não posso falar que, porque o demônio que seguia o meu bisavô me segue agora. Cara! E não é nenhum lugar que eu quero acessar. Porque se eu vou atrás, vai que eu descubro que o nome do cara era Balaal, sei lá, e daí eu vou aprender uma reza de exorcismo específica pra Balaal. Acho que isso começa a te levar por uns caminhos. Porque assim, em Cristo nós somos libertos. Sim. Certo? Porém, é uma caminhada, certo? Fala que o velho homem morreu, nasce um novo homem, a gente começa uma jornada. Sim. Na fé, correto? Isso. Jornada, tu vai ter que reaprender muita coisa. Exatamente, né? Tem uma passagem que eu gosto muito, que diz assim, quando Jesus fala, cara, eu vou destruir o templo e levantar outro em 3 dias, né? E ele fala que todos os judeus da época queriam matar Jesus por causa dessas palavras dele. O que Jesus estava falando, no contexto sociocultural, era o seguinte, o templo era tudo que sobrou da história deles, entendeu? Uhum. Após os 3 cativeiros, o Império Romano está dominando ali, tudo que eles tinham ainda de referência histórica era o templo. Sim. Era tudo que tinha sobrado. Quando Jesus fala, cara, eu vou destruir isso daqui e levantar outro entre eles, ele está falando o seguinte, tudo que vocês são, tudo que vocês sabem, tudo que vocês viveram, eu vou colocar por terra e vou levantar algo novo. Uhum. Por isso que gerou ódio na galera. Entende? Sim. Porque ele falou, cara, tudo que vocês viveram, passou. Agora a gente não vai se prender ao passado. Eu acho que quando Jesus chega, a gente se liberta do passado. Uhum. Porém, a construção de futuro, ela é demorada. Que aí é onde a gente estava trazendo para os pontos dos sentimentos. Sim. Entendeu, cara? Eu entendo que em Cristo, eu não posso viver em adultério. Ainda que o adultério da minha família fosse uma maldição que o meu bisavô fez, Eu posso, o inclusive, meu avô... ter nascido de um adultério. Exatamente. Isso então, também. assim, pensa assim, ó. O teu bisavô traiu a tua bisavó. Aham. Aí o teu avô, ele via isso. Sim. E pra ele foi normal. Então ele começou a trair a sua avó com outras mulheres, né? E o seu pai viu isso pra ele também era normal, Aham. né? E aí você viu isso acontecer também na sua família. Mas quando você aceita Cristo, você não é mais escravo dessa situação. Sim. E aí você tem que tomar um posicionamento, construir uma jornada diferente. Eu não vou passar esse exemplo pro meu filho. Exatamente, sim. Entende? Eu acho que aí é onde a gente começa a quebrar essas coisas. Entende? E o metafísico? Cara, eu deixo na cruz, que o jugo dele é leve e suave, o meu é pesado. Cara, eu acho que essa parte do metafísico eu deixo na cruz, deixa a conversa e o diálogo mais fácil, mais palatável e existente. Passível de... Passível de falar besteira também, né? Não, mas não só isso, mas passível de existência. O diálogo, ele abre com essa ideia. Ok, aceitamos Jesus, vamos pegar os padrões ruins que me foram ensinados e eu aprendi, e eu vou fazer uma coisa melhor do que me foi ensinado com isso. Eu acho que é um começo de... Sim. E assim eu vou quebrar a maldição hereditária que lançaram... Sobre a minha vida? E talvez não foi um trabalho que alguém fez, né? Porque, alguém fez um trabalho e tudo mais, tudo bem. Tem essas coisas. Mas isso já ficou na cruz. Ficou na cruz, entende? Isso sim. ficou na cruz, Sim. não é? A Bíblia diz que se você... quando você entrega ao Senhor, ainda que você coma comida envenenada, um animal peçonhento te pique, ainda que façam toda a merda contra você, isso não prosperará contra a tua vida. Sim. Entende? Porque essas coisas todas, a cruz te respalda. Entende?
Aí eu tenho uma frase que eu falava antes e que eu me vi longe dela, mas eu falava o seguinte: cara, se você tirar a cruz da minha vida, não sobra nada de bom. A cruz de Cristo da minha vida não sobra nada de bom, porque eu sou bem escroto em muita coisa. Entende? Sim. Mas quando eu vou pra cruz, aí eu começo a ter algo bom por tudo que Deus é bom sobre a minha vida. Sim, e com essa nova criatura que sou, eu vou fazer alguma coisa... As maldições ficou tudo Isso, lá, eu vou ser irmão. alguma coisa melhor. Eu tô liberto. Legal, sim. Né? Eu tô liberto, mas eu tenho que ter vergonha na cara, Sim. que é o mais difícil. Né? Que é aí que eu acho que entra... Porque, assim, as tuas lutas são diferentes das minhas. Sim. Né? Tem maldições hereditárias, costumes que eu aprendi. Por exemplo, cara, eu vim de uma... Isso não é uma maldição, só vou dar um exemplo. Né? Cara, eu vim de uma família de cristãos, aonde, assim, sei lá, 4ª, 5ª geração, e é aquela parada de, cara, todo culto você tem que estar. Todos os cultos você tem que estar. Se você não tá no culto, você... Tá em pecado. Tá em pecado. Sim. A Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia fala pra gente fazer parte do corpo. Mas assim, eu tive que entender, cara, que eu sou igreja quando eu tô contigo no podcast, quando eu tô no GP, quando eu tô tomando café com um amigo. Sim. Entendeu? Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, né? Cara? Ali eu estarei. Sim. Então a igreja, ela não é o culto. Mas eu fui ensinado, não ensinado de, cara, a igreja é isso daqui. Mas no dia a dia, que tu vai vendo e tu vai aprendendo por osmose. Sim. Sabe que tu aprende por osmose? Sim. Vendo os outros fazerem e você vive tanto. Não só isso, tem uma rapaziada que aprendeu que tem que barganhar, tem uma rapaziada que aprendeu tanta coisa que... Como tem aquele que aprendeu que ele pisa no outro pra subir na vida. Sim. Entende? E ele vai ter que lutar contra isso, né? E aí eu acho que a gente tem que ter um pouquinho esse bom senso, eu acho, sabe? Esse filtro de trazer a mente. E eu acho muito interessante, foi legal ter puxado esse tema, porque quando tu joga luz nas coisas, elas ficam muito mais... Que tinha esse monstro, né, da maldição hereditária no negócio, assim, tipo, meu caneco, o que eu vou fazer com isso? E conforme tu vai conversando, tu vai desmembrando as coisas, tu vai vendo que, ok, são costumes, são pautas, são coisas que realmente... Beleza, eu tenho que quebrar. Eu acho que é legal a gente pegar daqui pra frente, como nós nos tornamos pessoas melhores. Sim. O que a gente faz com esse tipo de coisa, como eu posso ser mais moral que o meu pai, como eu posso ser um ser humano melhor que a minha mãe, como... Eu acho que é um diálogo muito mais inteligente e interessante do que realmente... como eu vou quebrar isso ou aceitar, não, eu sou um escroto porque a maldição que ronda a minha família é essa e beleza, eu não preciso ceder, eu vou só aceitar a coisa como ela é e... Sair do lugar de vitimismo, eu acho que é importante disso, pra tu se tirar do lugar de vitimismo, que por mais que exista essa maldição, tu tem plena capacidade de pegar as tuas pernas e os teus braços e sair disso, né, acho que é... E aí, porque assim, até, né, o que a Voz da Consciência estava falando, né, sobre essa dívida geracional, né, de, você é branco, a minha família eu sou negro, então a sua família me deve, né. Principalmente aqui no Brasil, eu acho que a gente é muito vira-lata, num sentido, cara, a gente é mistura de tudo, né. Eu tenho uma sobrinha que ela é loirinha e eu tenho uma bisavó que era negra. Sim. Entendeu? E, cara, o negócio foi misturando, né? E aí, se for parar pra pensar e trazer pra uma perspectiva bíblica, a Bíblia não diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos? Sim. E aí, isso não tem a ver com cor. Concordo, mas é que os nossos antepassados fizeram muita cagada, né, cara? Então, mas todo mundo fez cagada. Eu tô fazendo um monte de cagada. Sim. Entende? Você tá fazendo um monte de cagada, mas não escravizou ninguém, por aí não, vai. É que as cagadas lá pra trás eram muito mais hardcore, né, cara? Sim, mas... Meu amigo... Mas antigamente, eu acho que tudo era muito hardcore. Concordo. Tudo era muito hardcore, a vida era muito cara. mais visceral e muito mais cruel, né, cara? Eu lembro a minha mãe contando, cara. Pô, ela tinha 9 anos, 7 anos, não lembro quando eu sei que ela era pequena. Ela tava com os dentes cariados, minha avó mandou ela... Só o cara chegou lá e arrancou os dentes todos dela, cara. Não. De trás.
E aí eu lembro, cara, Meu, que, pô, ela era chorou bem assim, contando né, uma cara? vez, porque o bagulho era insano. Sim, pensador, né, cara? Não, e uma criança fazer isso sozinha, minha avó é louca? Não, mas era a época, era a Era a geração, época, sim. entendeu? Ai, tua avó não tinha coisa... Não, cara, era E uma às vezes coisa- não tinha mesmo, né? Não tinha, não sabia. Não tem como comprar era, isso dela hoje. E com certeza pra Dentro ela... do que ela recebeu, isso era, já era muito. Né? Isso já tinha evoluído, entendeu? Nossa, se for colocar essas coisas em perspectiva, que hardcore, né, mano? Meu, caralho, como a vida era sofrida, Porque cara. como a gente vai colocar na conta de uma galera que não tinha o conhecimento? É, não tinha mesmo. Não tinha empatia também. não tinha empatia. Porque empatia é um talento, é adquirido. E isso é outra parada que eu acho que o discurso fica muito... Cara, a empatia é aprendida. É algo que tu vai lapidando, tu vai ficando mais empático. Tu tem como exercitar a tua empatia. Sim. Porque não acho que seja natural Não, do ser humano ser empático pelo também acho que pelo não. outro. Acho que quando nós nos convertemos para nova criatura, tal, os irmãos são melhores, isso tem que vir junto. Mas não é um negócio assim que cai do céu ou Sim. qualquer coisa do tipo. A empatia é difícil de... Sim. Eu não sei se tu já viu, não sei qual que é, tu que estuda psicologia vai saber melhor que eu, mas falam que, assim, quase todos os abusadores, quase todos, Tá? foram abusados em algum momento da sua vida. A estatística é grande mesmo, sim. Né? Não são todos, a gente não pode generalizar. Sim. É assim, cara, o cara é um abusador, ele merece ser castrado, ser morto. Cara, jamais passa a mão na cabeça disso, Sim. porque quem foi abusado teve a vida destruída também emocionalmente, né? E beleza, se o cara tiver que ir pra forca, manda ele pra forca. Mas, tipo assim, cara, a galera vem carregando traumas e elas não quebram esses traumas, tá ligado? Eu Sim. vi uma frase interessante esses dias, que assim, que toda escassez de algo, ou ausência de algo, vai gerar algum tipo de revolta, e essa revolta sempre vai gerar algum tipo de violência. Aham. Então, o que você está falando é isso, tipo, que tipo de violência vai causar? Tem um abusador que ele vai abusar de outra pessoa, tem outro que vai se autodestruir. Então, eu cresci com ausência de recursos na minha casa. Gerou algum tipo de revolta e vai gerar algum tipo de violência. Ou eu vou, tipo, me tratar de forma pejorativa, ou sempre achar que eu sou um lixo, vou ser violento contra mim mesmo, ou vou me voltar contra a sociedade. Pisar na cabeça da galera, pisar na cabeça da galera pra subir e tal, sim. Né? Então, aí do que o Léo perguntou, daí eu acho que é que assim, o psicopata nasce psicopata, né? Ou ele é uma causa... Pode ser qualquer um dos dois, mas tem gente que nasce psicopata, sim. Isso existe. As duas opções Sim, são, tem aquelas são crianças possíveis. que ficam abrindo passarinho e tal, é bem... Tem um filho psicopata. Mas é uma exceção à regra, né? Sim. Tipo, não é o normal. Sim. É igual falar assim, cara, o cara nasce bandido? Não. 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 O cara pode nascer com uma, sei lá, tem uns... Com uma inclinação... O bicho... o cara pode exatamente. nascer com uma inclinação pra isso. Exatamente, né? Mas assim, eu acho que a gente começar a entender um pouco disso não é passar a mão no erro. Cara, Sim. você errou, você vai pagar. Cara, se você... Eu sou daqueles assim, eu não é que eu sou a favor da pena de morte. Eu falo, cara, o que você plantou, você colhe. Se você matou, meu irmão, então é o seguinte, você vai fazer as pazes com Deus, entendeu? Mas você tirou o direito humano de alguém, então seu direito humano acabou. Esse é o você plantou, você colheu. Não sou a favor da pena de morte, mas sou a favor da pena de morte. Foi basicamente isso É, que tu falou. Não, vamos lá. Rebobina, vamos lá. Deixa eu tentar colocar de uma forma mais clara. Olha, se você... Eu não vou nem muito pelo contrário, Se você né? morra, se você morrer, não tem problema. Bom, vamos lá. Eu sou a favor da pena de morte. Vamos É que trazer pra esse ponto. o ruim da pena de morte, eu acho que é porque daí é o Estado inferindo no negócio. Sim. É que eu acho que o intermédio do Estado aí é uma merda. Não vou me entrar, senão a gente vai ser bloqueado daqui a pouco, as contas vão sair do ar, vamos começar a bater no Estado, eu também sou totalmente contra. Sim, essa ingerência do Estado me preocupa. Cara. Mas assim, cara, deixa eu trazer então pra uma realidade. Eu acho assim, o cara veio, que a gente tava conversando, o cara veio roubar a minha casa. Irmão, ele não vai sair de lá vivo. Sim. Ele não vai sair de lá vivo. Ok. Entendeu? Mas se ele sair vivo, aí ele vai pagar. E aí sim, deveria ter todo um projeto por trás pra reestruturar o cara. Sim. Entende? Assim esperamos, né? Deveria ser no mundo top. Exatamente. Isso no mundo ideal, isso né? no mundo top, exatamente. Mas assim, as pessoas, elas não têm empatia nenhuma no pós. Eu acho, cara, você tá roubando, você tá indo pro arrebento, você tá tirando o direito de alguém.
Uhum. Então não tem dessa de que, teve abuso de poder, não sei o quê. Cara, no arrebento é no arrebento. Você foi Sim. pro tudo ou nada. Então o outro lado também vai vir pro tudo ou nada. Aham. Entende? Até aí eu acho que beleza. Tá. Cara, depois do tudo ou nada, o cara deu a sorte de sobreviver. Entendeu? Deu a sorte de Aham. sobreviver. Porque aí eu acho que a Bíblia condena a execução, né? Sim. Se o cara tá lá rindo, você vai lá, você vai executar o cara. Aí onde eu não vou pra esse lado da pena de morte, entendeu? Agora, ok. Mas legítima defesa, Sim, tu é a favor da legítima defesa. Então não da pena de morte. Exatamente. Se o cara vier atentar contra você, tu vai atentar contra ele e o mais Exatamente. forte sobrevive. Mas se o cara saiu vivo, a gente não vai executar ele, beleza? Não vamos executar Sim. ele. É Perfeito. nesse ponto que eu fui, entendeu? Sim. Que aí ficou meio Aí sim, meio esclareceu. bagunçado. Perfeito. E tu, o que tu acha? Da pena de morte. A toda gente foi pra esse maldição. assunto, vamos pra pena de morte. Então, não gosto por causa da parte da inferência. Inferência não. Meu Deus, o Estado vai fazer. Tá. Porque todas as execuções são feitas pelo Estado. Se tu pegar nos Estados Unidos, o Estado de Wisconsin, Estado. A família, então. Isso, assim. É que daí a gente vai voltar pra uma época diferente, Mas né, eu cara? sou muito a favor Mas assim, o cara entra, dos mata. clãs, o cara. cara entra, mata meu filho. Eu não vou dizer que eu quero ter o direito de matar o cara, Mas mas. o Estado não vai me segurar. Isso. Eu vou pra esse lugar. Assim, Eu vou pra esse lugar. Não quero que o Estado mate o cara, mas eu quero poder, se tiver as condições e se achar justificável, Sim. fazer. Porque, pô, é que deve sempre sistema, né? O cara vem e mata meu filho. Porra, cara, sei lá o que eu vou fazer nisso. É o tipo de coisa que tu só sabe. Isso é outra coisa, tu só sabe Sim, quando acontece. é verdade. Quando sobe É o sangue nesse nível, aí tu volta a virar bicho também, né, cara? Mas a parte estatal, ter o direito a tirar ou não a vida de alguém me incomoda. Sim. Porque eu tenho muito medo do Estado. Porque o Estado... não vamos falar do Estado, É, cara. sim, A gente não vai nem pro ar assim daqui a Porque pouco. daí isso vai pra outros lugares. Então eu encerraria esse tópico aqui. Então, e tá. vamos fechar essa porta, porque senão dá pra discorrer. Vamos falar de Não, sociologia, daí é. a gente fala Foucault, vigiar e punir. Dá pra ir pra vários lugares. Não... Mas eu quero falar um negócio sobre o Estado. Vamos Tá. lá. Tu não acha que a gente vive num mundo, numa sociedade muito... Eu não sei usar a palavra, não é fragilizada, mas que... Tiltada? Não, é que assim, é que eu acho que a gente tá vivendo num negócio tão bem orquestrado e que tá girando, que qualquer coisa... É como se eu tivesse a impressão assim, cara, a gente tá num trem e a primeira pedrinha que for pro trilho vai dar merda geral, vai descarrilhar e vai morrer todo mundo. Ah, mas isso desde que o mundo é mundo as pessoas têm essa sensação, né? Sendo bem sincero, não acho que... Tu não acha que hoje é diferente. A gente tá perto, mas tu não acha que a gente pode estar, tipo... Eu não sei nem a palavra pra colocar isso, mas... Num estádio muito fragilizado de sociedade? Mas a gente já tava quando o mundo era mundo, não sei. Eu acho que, inclusive, que hoje eu sou um reflexo disso. Tá tudo tão esquisito que a gente vai se voltar para os valores muito antigos, né? Antiquados. Eu virei cristão porque os valores começaram a ser compatíveis com o que eu buscava. Porque o que eu vejo na rua, vamos colocar assim... O que eu vejo em Cristo e o que eu vejo na rua, tá tudo tão caótico e bizarro que, cara, em Cristo eu encontrei um respaldo e um negócio mais interessante pro negócio. Mas quantos anos tem o cristianismo? Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, o cristianismo existe. Um pouco mais de 2000 anos. Então o negócio sempre estar fora disso te deixou incomodado e conformado. Não, mas fica não, meio... tá, deixa eu reformular. Tu acha que a sociedade, não o sistema, a sociedade tá muito fragilizada? Tá, da cabeça, fisicamente. Tipo tá assim, cara, tudo acabou a muito internet. Dá uma pegada, né? A internet, vamos pegar só a internet, vamos poder Sim. pegar a eletricidade. Aham. A internet. O Brasil ficou um mês sem internet. Ah, não, voltou pra... Meu Deus, cara. Um mês. Cara, acabou um mês a internet no que Brasil. fudeu a economia já, né? Porque tu não vai conseguir fazer Pix. Aí vai voltar a reinar o dinheiro em espécie. Aí é o retorno pra barbárie, cara. Não tem como não ter internet. Meu... Não, mas já pensou, sei lá, um hacker entra? Não sei, cara. Sim. Um desses malucos Não, dá um... É que se tu for pensar, todas as estruturas da polis, né? Quando começa esse negócio de Estado e tal, elas são muito frágeis. É que antes a gente vivia na caverna, tinha os seus clãs, cada um ia pra lá disputar umas coisas nada a ver e ficava assim. Daí começa a construir Estado e tal, os negócios vai crescendo. Mas as bases que a gente tem pra sociedade funcionar, elas são muito efêmeras e muito só porque Deus quer que seja assim, porque é muito... Cara, isso às vezes eu me pego pensando assim, o dinheiro, ele já não existe mais.
Agora vamos colocar o papel de alumínio. Então, Não, chapéu nem de alumínio. quantitativo, então. né, já. Não existe, cara. Qual foi a última vez que tu viu uma nota? Sim. Não, tô falando sério. Cara, eu tenho um restaurante hoje. A última vez que eu vi, que não seja moeda, porque moeda... Uma nota de 200, uma nota de 100 reais. Cara... Sim, tá ficando bem escasso. Cara, só uma história rápida. Eu tinha que pagar uma conta, um boleto, que era de um contrato. E eu vendi o carro e a pessoa falou, eu te pago metade no Pix e outra metade eu vou te pagar em espécie, porque eu não tenho como te pagar. Eu recebi o dinheiro. Era no Bradesco que eu tinha que pagar a conta com o boleto do Bradesco. Sim. E eu tava com o dinheiro em mãos, eu falei, eu vou pagar na boca do caixa. Quando eu cheguei, a pessoa falou, eu não posso receber. Não, Mas é uma loucura, o banco não pode o banco não pode receber dinheiro, cara. Aí eu falei, tá, mas então, o que eu posso fazer? Ele falou, não sei. Faz uma fogueira. Não, daí eu falei, Digitaliza. eu vou... Escaneia com o QR Code. Posso depositar aqui na minha conta, então? Ah, sim, aí você pode. Eu depositei na minha conta e paguei fez pelo um aplicativo. O boleto que eu tinha que pagar. Isso é muito louco, cara. Isso é um negócio que... Mas o Brasil me surpreende nisso. Eu acho o Pix do caralho. Mas a gente é muito menos conservador dessa parada do que os Estados Unidos, por exemplo. Tu vê muito dinheiro nos Estados Unidos. Mas o Brasil, com o negócio do Pix, todo mundo gostou, cara. Eu acho que a gente, se for colocar o chapéu de alumínio, foi um teste pra ver se a gente consegue fazer dinheiro deixar de ser dinheiro, o Brasil é case de sucesso, cara. O brasileiro adorou o Pix, eu incluso. Meu, se eu não andar mais com dinheiro, assim, eu acho... Ninguém me paga no dinheiro, cara. Todo mundo me paga no Pix. Me dá uma sensação de conforto ter um dinheiro guardado, poder olhar pra ele. Eu tenho carta de Magic, né? Às vezes tu abre a pasta de, tá bom, tô seguro mais um tempo. Mas, cara, é muito gostoso pagar. O Pix, a digitalização do dinheiro, acho que deu um negócio bem mais legal. Mas é assustador de pensar, cara. Porque daqui a pouco, o que mais a gente vai conseguir colocar no âmbito fora da matéria? Não, já colocaram o mundo? Então, cara, é isso que... essa é uma parada que eu acho que é muito louca, né? Não sei se quem tá aí vendo... por enquanto não tem ninguém vendo ainda, mas quando tiver na hora, alguém vai estar vendo isso daqui, eu espero. Os caras estão falando, cara, que o nível de imersão tá tão bizarra, você vai falar assim, cara, acabou pro mundo aqui fora. Cara, aqueles caras fazendo cirurgia com o Apple Vision. Acabou pro mundo aqui fora, cara. Isso é assustador. Sim. Mas tu toparia? Já viu Black Mirror? Já. Sem Junipero, assim, é o melhor episódio de Black Mirror, assim. Tu iria, assim, olha, o mundo aqui fora é mais ou menos isso que a gente tem. Mas a gente pode colocar um Apple Vision, tu vai ficar lá, teu corpo vai deixar de existir, tu vai viver no Apple Vision, tu pode escolher o tema. Eu quero ver no Apple Vision medieval, quero viver como um milionário. Eu era o primeiro da fila. Então, nossa, mais fácil eu sair da matéria. Fácil, tanto que minha outra proposta é tirar um pouco, inclusive, a igreja da matéria. Eu acho que tem uma série que dessa, tem outros âmbitos. Upload. Upload eu não vi, eu vi Ruptura, eu vi outras... Assiste Upload, é bem nessa... Aí, ó, a recomendação, Upload. Mas eu era o primeiro a ir. E aí, e daí eu acho que a parada, se for puxar pro cristianismo, começa a ficar tão complexa, porque daí a gente vai ter a realidade 2. Vamos ter o cristianismo dentro da realidade 2 e o da realidade 1. Qual é o que conta? O que é o que vale? Eu e o Johnny, a gente tava conversando faz um tempo já, que daqui a pouco, por exemplo, o adultério não vai mais ser com uma mulher, de verdade. Vai ser com a mulher feita sob medida. Uma robô. Cara, sob medida como eu quero. E eu posso ter uma diferente por semana. Isso é adultério ou não? Eu acho que os diálogos, as coisas vão ter que ir. E o Johnny foi mais extremo ainda. Cara, daqui a pouco eu tenho uma esposa furry. Uma esposa meio dragão. Que eu vi no Baldur's Gate e achei animal. E daqui a pouco é com ela que eu quero me relacionar. Não é verdade? Eu acho que o mundo tá caminhando pra esse lado. Pra um lado esquisito. Não, concordo. Tá ficando mais esquisito. Esse sentimento de insegurança que tu falou, que tá do trem descarrilhando, isso a gente tem desde que o mundo é mundo. Sim. Porque a gente ainda não tá no céu, né? Desde que o mundo é mundo, a parada é esquisita. Desde que a gente saiu do Éden, o bagulho desandou e a gente ficou com esse amargo. Até porque a gente, se for pegar a Gênesis e tal, a gente tem um vislumbre do que era e o que era o certo. Então a gente tá desconfortável desde que rolou, mas tá caminhando pra um lugar esquisito. Acho que a palavra melhor do que trem descarrilhado é esquisito. A gente tá indo pra a gente tá indo... O mundo que os meus netos vão ter... O trem não tá descarrilhando, tá trocando de trilho pro fundo do abismo, né? Aí eu tô 100% contigo nessa. Sim. Porque os meus netos, eu tenho certeza que eles vão ter uma realidade tão... Eu acho que vai ser bizarro. E aí, ó, o que eu tô plantando hoje pros meus netos que vão ter a esposa dragão...
Seria uma bênção hereditária, então? Porque eu sou a primeira geração de não sou. Na verdade, na minha família é engraçado porque pulou uma geração. A minha mãe tinha essa mulher, que era a avó Rola, que ela era bem crente. E aí pulou uma geração e agora eu sou a primeira geração depois de uma geração pulada. Não sei se conta daí. Conta. Mas, então, seria a terceira. Sim. Não, segunda. Sim. Você é a terceira geração contando dali. Isso. Você é a segunda. Então, o que eu tô plantando hoje seria uma bênção hereditária? Se a gente pode fazer maldições hereditárias, Sim. podemos fazer A Bíblia bênçãos? diz que Deus abençoa Com até 1000 certeza. gerações, cara. Com certeza. Com certeza, tu afirma com, Sim, Com com certeza. essa convicção? Na verdade, esse é o papel do cristão. Você vai transformar, fazer com que a próxima geração seja superior à sua, cara. Ah, não sabia que isso era cristão. Isso pra mim era pressuposto, né? Eu quero que meu filho seja melhor que eu, senão... O que eu tô fazendo, né, cara? Achei que era meio tipo... Pô, tu não quer que teu filho seja pior que tu? Eu já me acho meia boca. O meu filho vai ser um quarto de boca, cara? Aí é... Mas é que, Tá ligado? Não- que não dentro do parece. cristianismo tem que ser consciente. Entendi. É uma prática consciente. A Bíblia vai falar, ensina o teu filho a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Então é nessa lógica que você investe bênção sobre os seus filhos. Uhum. Então talvez a quebra da maldição também seja um ponto disso. Tipo, assim, ó, que eu como pai, que bata em mim e eu sou o último que vai sentir os efeitos da carga que eu recebi. Meus filhos não vão receber a mesma carga. Tipo, se eu fui tratado... Nossa, eu acho que até nos coloca daí num lugar bonito, cara. Porque... Parando pra pensar nessa visão, assim. E eu vou fazer um convite, então, no auge da minha significância, de que vamos mudar as paradas. Vamos começar, em vez de focar na maldição, vamos focar na bênção, cara. Vamos focar em criar... pegar essa galera, em vez de ver o passado, onde os caras mijaram fora do pinico lá atrás, vamos pensando que essa pessoa pode fazer de bom hoje, né? No que a pessoa pode melhorar, como ela pode ser mais íntegra, como ela pode mais... Eu acho que é mais inteligente do que ficar... Eu sempre achei mais inteligente, isso até quando eu não era cristão, focar no bom e tentar lapidar o bom pra ser melhor, do que focar no ruim e tentar trabalhar. Eu nunca fui bom de trabalhar no ruim. O que tu tá falando é literalmente a diferença da velha aliança do Antigo Testamento pra nova. É? Vamos pegar os 10 mandamentos? Vamos falar 5. Não matarás. Não roubarás. Não adulterarás. Aham. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não darás falso testemunho. Vamos pegar só Tá. 5. Aham. Não. Sim. Né? Quando chega no Novo Testamento, eles chegam pra perguntar pra Jesus: e aí, qual que é o maior? Ele fala: só vou deixar 2. Ama Ama a Deus acima de todas as coisas. e ama o próximo como a ti mesmo. Sim. Acabou não, cara. Nossa, é verdade. Acabou o negativismo, entendeu? Porque assim, quando os 10 mandamentos eles foram escritos, era um povo que estava saindo de uma escravidão. Aham. Era meio bicha a parada, entendeu? Sim. Não tinha todo... Agora, se você falar assim pra você hoje, Tonico, amar o próximo como a ti mesmo é, cara, você não pode comer a mulher do próximo. Não, e eu não posso escravizar essa pessoa. Porque Você eu não não pode- quero ser escravo. Não mate o próximo, Sim. porque você tem que amar ele, Sim. entendeu? Não darás falso testemunho, né? Não vai ficar inventando coisas sobre o outro. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai fazer. É verdade, ele sintetizou o negócio e focou no ponto de como melhorar e não no que Tudo não se- pode. Nossa. Por isso que eu bato aquele ponto. A essência de Deus é amor. Porque se você ama, você é bom. Uhum. Entendeu? Se você ama, você não vai querer matar o outro. Você não vai querer a mulher do outro. Ela pode ser linda, mas é a mulher do meu irmão. É, É a mulher do meu próximo. E eu jamais vou me sujar nesse tipo vou de me coisa. sujar por causa disso. Entende? Aí a gente vai pra aquilo que tu falou, cara. O que eu tô plantando? Entende? Eu não tô brigando contra as maldições. Eu tô plantando bênção. Aí, ó, temos o título. A gente abriu debatendo qual era o título. Bênçãos hereditárias, cara. Eu acho que é um approach bem mais inteligente Bem do mais negócio. gostosa de se viver. Sim, Não é? Porque é mais gostoso, cara. sim. E eu acho bem mais interessante, até se desse pra recapitular tudo, cara, pensando que o meu pai deixou de bom. Do que olhe pro teu pai, se ele ainda for vivo, e se ele não for, né, um completo... E pensa no que ele deixou de bom, cara. Abraça ele, agradece por esse tipo de coisa. Tua mãe, que eles não vão mais estar aqui em algum momento. Eu convido vocês realmente a fazerem isso, que eu vejo que às vezes falta isso também, cara. A gente olhar que... Eu acredito no auge da minha inocência também, né? Que eles dão o melhor que eles podem. Não necessariamente teu pai, tua mãe, quem te gerou, mas quem te cuidou de ti, quem te criou, Sim.
E às vezes a gente esquece do valor que isso tem de realmente... Que são pessoas que estão plantando bênçãos, né, cara? Ele fez o melhor que ele tinha, com o que ele tinha na mão. E aí eu acho que a gente tem que sair um pouquinho desse lugar do vitimismo. Vamos falar um pouquinho Tu sempre acha disso. que a gente tem que sair desse lugar do Eu vitimismo, acho, cara, porque uma que, assim, tem um estudo, eu vi, assim, não sou neuro, não sou especialista, né? Vou falar do que eu vi, eu vi de um estudo numa palestra de Do uma que eu vi no neuro... short de 3 minutos do TikTok. Né? Quase basicamente isso, né? Fonte, TikTok, vão lá, sigam. Essa foi o TikTok mesmo que eu vi, Mas assim, cara, ela tava falando que o vitimismo, quando a pessoa começa a se vitimizar, e tu que tá estudando psicologia vai poder falar mais do que eu disso. Tu me falou disso, é bem inteligente, entendeu? É interessante, né? Não sei se é inteligente, mas é interessante. Ela fala que... Eu nem lembro quem era a pessoa, cara, foi um corte mesmo, mas eu achei bem interessante. Que ela fala o quê? Que quando você se vitimiza, o teu organismo entende que você tá doente. E aí, cara, você começa a se sentir mais fraco, mais cansado, mais sonolento. Você se sente um bosta. Porque o teu organismo tá fazendo você se sentir um bosta. Porque o negócio tá na tua cabeça. Sim. Entendeu? E aí, às vezes, a gente fica tão preso em maldição, porque meu pai era alcoólatra e agora eu sou alcoólatra também. Porque o outro... Isso arranja justificativa pra ser um merda também. Exatamente. Né? Porque aí você não assume a responsa. É verdade. É responsabilidade, cara. Sim. Assume a responsabilidade. Não, cara, é verdade. Isso aqui era uma porcaria antes. Mas agora eu vou fazer diferente. E eu acho que é a nossa responsabilidade como cristão, pegar essa e fazer diferente, né, cara? Sim. Porque o cristão que se conforma também, ele fica morno e daí é uma porcaria. Não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Meu, o cara sempre tem uma... É isso mesmo. Então Uau. Não se conforma, pô. Sim. Se transforma. Transforma o teu entendimento. Porque senão... E aí eu acho que um pouco dessa geração começa a arrumar uma justificativa pra falar que eu sou dodói. Sim. Entendeu? O que antes, os antigos, eles não tinham muito tempo pra parar pra pensar. A galera tava trabalhando na lavoura, a galera tava se matando com tanta coisa, não tinha... E não tinha conhecimento, né? Não tinha acesso ao conhecimento, não tinha acesso, né? Não tinha acesso ao conhecimento. Então era, cara, eu acho que dá pra fazer assim. Vou tentar fazer assim. Sim. Bom, é sobre isso, né, cara? Eu acho que... Assim, até você que nos acompanhou os 5 episódios aí, vou deixar essa reflexão, que isso aqui é totalmente embrionário também, né? Acho que é importante esse disclaimer. A gente tá testando modelos, vendo, eu e o Léo somos 2 pessoas que estão caminhando com Cristo, queriam colocar a câmera na cara e ver o que a gente queria falar e ver como as coisas fluem. E vão ter momentos que as coisas não têm umas respostas claras e objetivas. Muita coisa na vida não tem, né? Então, se vocês gostarem desse tipo de coisa, acho que é importante a gente ir recebendo esse feedback, principalmente no começo. Sim. Eu gosto muito de trazer tema aberto e de ir divagando. E, cara, a gente divagou bastante. Acho que esse foi o episódio que a gente mais divagou, porque não tinha resposta para a nossa pergunta. Realmente a gente pôde navegar mais. Eu gosto desse formato. Não sei como tu se sente com isso. Gostaria de você que assistiu os outros 5 episódios de um feedback também que é importante, principalmente para quando a gente está começando. E, de verdade, abrace seus familiares. De modo geral, as pessoas fazem o melhor que elas podem. Fiquem com Deus. Sintam-se amados, porque vocês são bastantes por Deus. E é sobre isso. Eu só deixar, acho que um último ponto dentro disso que tu colocou, Tonico. Foca que você é uma pessoa abençoada, não uma pessoa amaldiçoada. Perfeito. Né? É isso mesmo. Sai desse lugar de maldição que não te pertence. Pode ser emocional, ela pode ser... Se for espiritual, cara, joga aos pés da cruz, sabe? Ora, fala com Deus, fala, Deus, isso aqui eu não entendo, isso aqui tá fora da minha mão. Aí deixa aos pés da cruz, né? Agora, toda a carga que você carrega emocional, física, às vezes você foi abandonado, foi maltratado, mas você não foi só isso, né? Você teve alguém que te amou. Pode crer. Né? Você teve alguém que te abraçou, que te levava pra escola, fazia almoço pra você... Né, que te colocava na cama, comprava a tua roupa, e por aí vai, né? Então, foca que você é uma pessoa abençoada. Sim, e pode ser você mesmo também. Se abrace. Sim. Se ame e abençoe outras pessoas. O que eu acho, e esse é o mais importante. Né? Pode crer. Abençoe outras pessoas, cara. Vai tomar café com quem precisa, sabe?
Dá um tênis pra... Aquela pessoa precisa de um tênis, eu vou dar um tênis pra ela. Não é sobre dinheiro, é sobre abençoar. Sim. Pô, aquela pessoa precisa de um abraço, né? Aquela pessoa precisa de um conselho. Você tá vendo um cara indo pra vala e você podia estar abençoando a vida dela, mas não, você vai deixar a maldição continuar. Essa Então- pessoa precisa ouvir o que esses caras estão falando. Curte, compartilha. Mande pros seus amigos. É isso. Valeu, rapaziada. Marca na descrição aqui embaixo. Não sei Somos se vai todos ter, mas vencedores não. em Cristo. Bill. Beer.